6 pilares da medicina do estilo de vida, que eu vou falar um pouquinho mais o que é essa medicina do estilo de vida. A medicina do estilo de vida eu consegui entender depois que isso intrinsecamente, como eu falei, aquilo que os nossos avós já faziam, você começa a olhar e fala, tudo isso faz sentido, realmente é por aqui o caminho. E ela se baseia nesses 6 pilares. A dieta plant-based, que eu já vou falar sobre ela um pouquinho mais, a atividade física, o sono, o gerenciamento do estresse, manejo de vícios e relacionamento e espiritualidade. E como que nasceu a medicina do estilo de vida? Existe um livro chamado Blue Zones, que ele especifica, existe inclusive, foi onde eu me inspirei para o título da palestra, um documentário no Netflix, Como Viver até os 100 anos. Ele mostra como nasceu essa medicina do estilo de vida. E pesquisadores curiosos começaram a ver que existiam determinadas populações que tinham um risco muito baixo de infarto, de diabetes, de AVC. E o que esse pessoal tinha em comum? Era o lugar que eles moravam? Era todo mundo no Mediterrâneo? Não, porque tinha um pessoal no Japão, tinha um pessoal em Loma Linda, nos Estados Unidos, tinha um pessoal na Sardenha, então não era a geografia que explicava. Mas o que esses indicadores de saúde mostravam? Mostraram, e aí eles começaram a achar o ponto em comum do que esse pessoal tinha. E daí nasceu a medicina de estilo de vida, e hoje ela é uma disciplina, em Harvard principalmente, foi quem deu o pontapé inicial, e da medicina do estilo de vida existe a medicina culinária, na Universidade de Cornell, mas Harvard foi a precursora e hoje ela é uma cadeira dentro da grade da escola de medicina. Plant-based é para vocês virarem a Bela Gil e fazer churrasco de melancia? Não, não é essa a ideia. Quando a gente fala plant-based, a gente pensa na hora vegano, vegetariano, e ok, nenhum problema se alguém quiser ser vegetariano e vegano, mas não é essa a ideia. O plant-based está muito mais no estilo de incluir vegetais e frutas e não de excluir. Então, olhando para esse lado, até na questão cerebral mesmo, a gente já fica mais confortável de eu não preciso cortar. Eu tenho que incluir. E isso já é até mais gostoso para o cérebro, a gente pensar que a gente não precisa cortar nada. Então não é comer menos, mas é comer melhor. É aquele clichêzinho, mas que vale lembrar, que é o descasque mais e desembale menos, porque a gente sabe que os ultraprocessados, eles têm muito mais esse poder, eu não gosto da palavra vício, mas é quase isso, assim, desse poder da adição. Então a gente sabe que existem certas combinações de alimentos que elas têm muito mais essa linha de realmente acabar tendo essa questão da dopamina e de viciar, entre aspas mesmo, e a gente acabar querendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais aquele alimento. Facilite a sua vida, no sentido de, existem muitas opções. Eu não quero. Gente, aqui eu fiquei encantada com o mercado. Não tem mercado assim lá. Maravilhoso. Quantas opções de frutinha já descascada, legume já cortadinho. Então assim, tô com preguiça. Tem opção saudável também. Então vamos facilitar a vida, vamos pensar naquilo que faz sentido para mim. Não, eu gosto, eu vou lá, gosto de ir na feira, pegar, descascar, ok. Mas a gente pensar no facilitar já é mais do que meio caminho andado. O curioso no sentido de experimentar receitas novas, e faz todo sentido com a Dani tá aqui, que a gente sair um pouquinho da caixa e achar que, não, comer saudável dá muito trabalho, é chato, comer saudável é frango com alface, e não é nada disso. E começar sempre pelo simples, porque a gente sabe que querer encher, uma quinoa que dormiu no orvalho, ninguém vai fazer nada. Então, a gente tem que começar no simples, no fácil. Atividade física. Ela é mais importante na manutenção do peso do que na fase ativa de emagrecimento. Por quê? Porque a gente tem a matemática injusta do emagrecimento. Quando eu emagreço, cada 1 quilo que eu emagreço, o meu metabolismo cai. Principalmente se eu não estou sendo supervisionada e eu perco músculo e gordura. Aí ele despenca. Só que se não bastasse o metabolismo diminuir, a gente aumenta a fome. Isso é uma estratégia de sobrevivência. E aí, se eu tenho um metabolismo lento, com mais fome, vem aquela sensação de eu não tenho força de vontade. Eu emagreço e volto. Eu emagreço e volto. E a gente sabendo que na atividade física ela é mais importante na manutenção, a gente já fica mais atenta. Por que ela é mais importante? Justamente por isso. Porque se meu metabolismo cai, eu preciso compensar de alguma outra forma. Então, hoje a gente fala para emagrecer, hoje a recomendação, 150 minutos na semana. Preciso fazer todos os dias? Não, você pode distribuir esses 150 minutos na semana. Mas para manter o peso, 300 minutos na semana. É mais do que na fase ativa do emagrecimento. E aí, às vezes a gente fica atento ali, nossa, queimei 300 calorias aqui no meu reloginho.
mas os benefícios a gente sabe que vão muito além disso. Não é aquilo. Aquilo, ele é superestimado, a gente não pode usar aquilo como um passe livre de gastei 300, vou comer 300. Não é, a conta não fecha, não é por aí. A gente tem que ver toda a questão do benefício de diminuir o estresse e toda essa situação. E aí a gente entra no pilar do sono. Quem nunca teve uma noite de sono mal dormida? Levante a mão. Uma noite de sono mal dormida, pessoal, desorganiza toda a nossa parte hormonal. Toda. A leptina, que é nosso hormônio da saciedade, desaparece. A grelina, que é nosso hormônio da fome, grita, estou aqui. E no dia seguinte vem aquela fome avassaladora. Por quê? Porque você precisa compensar a falta da nutrição do sono. O sono é nutrição. Se eu não me nutro do sono, o meu corpo vai pedir uma outra forma de nutrição. E aí ele vai pedir carboidrato, ele vai pedir fast food, ele vai pedir coisas que me deem energia rápido. Você não vai ter no dia seguinte vontade de comer um prato de brócolis com bife. Você vai querer um doce, um pão de queijo, um refri, você vai querer alguma coisa para dar aquele gás. E chega a ter um aumento de 300 calorias rebote no dia seguinte em uma noite mal dormida. Não é pouca coisa. E aí vem o eu não tenho força de vontade, que eu adoro falar sobre isso. Por quê? Nenhuma força de vontade vai ser superior a instinto de sobrevivência. Frio, calor, sede, fome, sono são instintos de sobrevivência. Então não existe força de vontade no mundo que vá ganhar do instinto de sobrevivência. Então se você não dormiu, você pode ser a pessoa mais forte do mundo. Vai chegar uma hora que você vai acabar cedendo e vai comer porque é instinto de sobrevivência. Então, a questão da higiene do sono, que a gente bate tanto, que tá todo mundo já cansado de saber, desligar a tela, não ficar com estímulos visuais, ir para a cama mais cedo, tudo isso tá todo mundo já sabe disso de cor e salteado. O ambiente adequado, e aqui assim é bem interessante, só uma sugestão, sempre um pouquinho mais frio. Quando a gente está numa temperatura um pouquinho mais fria, fica muito mais fácil do nosso corpo conseguir repousar e a gente conseguir entrar num sono mais adequado. Então o ambiente faz toda a diferença sim. Mas isso aqui eu gosto, se é escuro o suficiente, porque eu não estou trazendo nada de novidade para vocês, mas talvez essa seja uma novidade. O que é um ambiente escuro o suficiente? É você estar dormindo e você não ver a sua mão. Se você está nesse nível de escuro, parabéns. Esse é o nível de escuro que não vai inibir a sua melatonina. Tem que estar um breu mesmo. Então aquela luzinha do alarme, a luzinha do não sei o que, a luzinha da televisão, o carregador do celular com a luzinha azul. Se você fez isso aqui, você viu a sua mão, precisa escurecer esse quarto. Porque aí a melatonina não está da forma adequada, se ela não vai conseguir agir da forma adequada, automaticamente a gente não consegue repousar e ter o sono REM que a gente precisa. O gerenciamento do estresse. Todo mundo sabe que o estresse crônico é o grande vilão, porque o estresse em si é sobrevivência. A gente sabe que o hormônio do estresse, o cortisol, é o hormônio da luta e fuga. Se eu estou andando numa rua escura e eu vejo alguém se aproximando, eu vou cair fora. Está me protegendo. Então o estresse agudo, ele é bom. Agora o estresse crônico que é o grande problema aqui. Então, eu ficar nesse estado de alerta contínuo, é isso que vai me fadigar mentalmente e fisicamente. Então, além de me fadigar, esse cortisol vai fazer com que eu aumente mais gordura abdominal. Então, o aumento do cortisol faz com que esse depósito de gordura abdominal aconteça de uma forma mais rápida. E aqui as técnicas de meditação, respiração 4x4 acabam sendo bastante interessantes porque são coisas que a gente pode fazer no carro dirigindo, por exemplo. A técnica 4x4 é uma coisa muito simples que a gente fala respiração quadrada, na yoga se fala muito disso, que é você inspirar em 4 tempos, segurar 4, respirar 4 e ficar com o pulmão vazio por mais 4. Isso feito por 2 minutos, a gente consegue balancear o nosso sistema simpático e parasimpático. Lembrando que o nosso sistema simpático é o nosso sistema do vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, estou estressado. E o parasimpático é o nosso sistema zen, é o nosso sistema de vamos acalmar, vamos ficar tranquilo, vamos deixar a coisa mais leve. 2 minutos eu fazendo uma técnica de respiração, eu já consigo equilibrar esses meus 2 sistemas. E quem que não tem 2 minutos no dia para poder equilibrar isso aqui? E claro, suplementos, existem muitos suplementos, a gente fala até do chá, que tem o chá da Assim, que ele já é com várias, mas para relaxar mesmo à noite, é o que eu falo. Toma 1 hora antes, porque também tomar e já ir dormir, você vai acordar para fazer xixi, então não é uma boa ideia, então tem que tomar um pouquinho antes. Mas tudo isso acaba
ajudando na questão também do gerenciamento do estresse. E aqui a gente vai para um tema um pouco polêmico, porque é algo que hoje em dia, se você está num grupo de amigos e você não bebe, às vezes você é o chato, você é o careta, e por que você não bebe? Vamos só tomar alguma coisinha. E ok, eu não estou aqui para ser polícia de ninguém, não estou para isso, estou só para trazer mais a questão dos fatos mesmo. Caloricamente, o álcool não vale a pena. Vamos pensar em questão de calorias, tá? 1 grama de proteína, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9. 1 grama de álcool tem 7. A gente está muito mais perto da gordura do que dos outros macronutrientes. Mas aí eu pergunto, é difícil alguém que toma uma long neck? A bebida é algo fácil, ela vai. Então, para a gente também perder a questão do filtro, de opa, vou parar aqui, acaba soltando muito mais. Então, caloricamente, não vale a pena. Ela relaxa, só que não, porque é um sono ruim. Quem já bebeu, passou um pouquinho da conta, sabe que você até dá uma desmaiada no começo. Você vai acordar no meio da noite, desidratado, com dor de cabeça, num sono agitado. Então, não é uma coisa que você pode ter a falsa impressão que você relaxa, mas de fato não, isso não vai acontecer. O sono REM, que é o sono que eu preciso, ele não vem. E aí a gente fala da regra do devagar se vai ao longe. Por quê? Não é fácil. Se fosse fácil, não tinha um índice absurdo de gente, pessoal que fuma, que bebe, na dependência mesmo, e aí eu estendo um pouquinho mais e vamos falar do alcoolismo mesmo. E é algo que, assim, hoje eu no consultório como endócrino, eu vejo muitos pacientes que passaram pela bariátrica. E é algo que o alcoolismo pós-bariátrica, pessoal, chega a níveis de 34%, 36%. É um nível muito alto. Então, assim, pensem nas pessoas que vocês conhecem que já fizeram bariátrica, talvez vocês vão pensar, fulano realmente dá uma exagerada. Acaba trocando muito uma situação por outra. Então, não é vergonha nenhuma. E isso eu acho que é muito mais um encorajamento de quem a gente perceber, e assim, não tenho pudor nenhum em falar, assim, tenho na minha família casos, e desse modelo que eu falei para vocês, pessoas extremamente próximas, que passaram pela bariátrica e se tornaram alcoólatras depois muito jovens. E isso não é um problema para a pessoa apenas, é um problema para a família inteira. Então, se é algo que talvez esteja acontecendo com alguém que vocês conheçam, a pessoa saber que também, vamos dizer, não é culpa dela, que isso pode ter sido desencadeado também por uma questão de quase mudança de compulsão, eu acho que fica muito mais fácil para tirar um pouco esse estigma e a pessoa também acabar buscando ajuda, porque feio é a gente não buscar ajuda. E a técnica 4D é uma técnica já bem conhecida para vícios e compulsões, que é o quê? É o Distract, Delay, Drink Water, Deep Breath. Traduzindo, se distrair, então eu tô lá naquela, vou ou não vou? Sai do ambiente. Você tá na cozinha, você tá ali naquele, acho que eu quero pegar isso aqui. Sai, vai para outro canto, vai arrumar armário, vai para outro ambiente. Não fica aonde você acha que tem uma chance maior de acabar tendo um episódio de compulsão. O delay é o adiar. Então eu vou adiar, eu deixo, não, então daqui 20 minutos, porque se eu falar eu não posso, é a mesma coisa que eu falo para vocês. Não pensem num elefante amarelo. Tenho certeza que quase a maioria está pensando. Então, o não, a gente não lida muito bem. Nosso cérebro não lida muito bem com o não. Então, depois eu bebo, depois eu vou fumar, depois, às vezes isso é assim, isso aqui não é, nossa, funciona para 100%, claro que não, mas é um começo. O beber água, porque isso acaba tirando o cérebro assim um pouco do foco, então muda um pouquinho o foco disso, e o Deep Breath, que a gente entra nessa técnica, nessa respiraçãozinha 4x4 que eu acabei de falar para vocês. Sim. Só para mostrar, então, ele cresceu e ele vai tão forte. E quase finalizando aqui, sobre relacionamentos e espiritualidade. E aqui, pessoal, é algo que assim, eu acho que é o ser humano em si. O que o ser humano mais quer? Pertencer. A gente quer fazer parte. A gente não quer ser excluído. É só lembrar, né, de época de escola, que às vezes vinha um bullying, às vezes vinha alguma coisa. Ninguém quer ser excluído. Então, para mim, esse é um dos pilares que eu acho mais bonitos na medicina do estilo de vida, sinceramente.
esse senso de comunidade é o que o pessoal que começou a estudar as Blue Zones percebeu. Por exemplo, Okinawa e Sardenha. Se a gente for ver no próprio documentário da Netflix, Okinawa, eles fazem as hortas comunitárias, eles se ajudam, eles praticam um esporte todos juntos. Então, esse senso de comunidade é muito grande. Na Sardenha, o que mais chamou a atenção dos pesquisadores das Blue Zones foi a convivência dos netos com os avós, que isso trazia uma longevidade absurda, porque traz uma felicidade, uma alegria muito grande. Então, é isso, são os relacionamentos, e às vezes assim, eu não tenho ninguém, mas o senso de comunidade, um grupo, e isso já é comprovado no aumento da endorfina, no aumento da serotonina, diminuição dos níveis de estresse, e a gente sabe que de fato a fé move montanhas. Existem trabalhos científicos mostrando que pacientes que estão internados, que fizeram cirurgias e que vem grupo de oração, vê esse senso de pertencimento, de tem alguém por mim, tem alguém comigo, faz uma diferença muito grande. E a gente sabe que é a cabeça, né? Quando a gente está com a mente boa, com a mente adequada, automaticamente a gente acaba também estendendo isso e melhora todo o entorno. Aqui, um pouquinho sobre mim, que eu tenho a minha clínica, eu tenho os meus produtos, que o Método 100 nasceu do livro, a aula Em Paz com a Balança, onde eu falo mais sobre essa questão mais prática aí do emagrecimento. Pode passar. O meu Instagram, caso alguém queira falar ou mandar alguma pergunta.